Se você pensa que já sabe tudo sobre mitologias, pense de novo. Existem narrativas tão profundas e tão enigmáticas que quase ninguém conhece. E hoje você vai ouvir algumas delas. Quando pensamos em mitologia, quase sempre lembramos das mesmas duas. A grega, a mais conhecida do mundo. Um universo onde deuses agem como humanos. Humanos desafiam deuses, e criaturas bizarras surgem do caos primordial. Gaia, Cronos, Zeus. Titãs, heróis, monstros. Uma mitologia tão rica que influenciou a filosofia, a arte e até a maneira como enxergamos o heroísmo. E também a nórdica, dos vikings. Um mundo moldado pelo frio, pela guerra e pelo destino. Deuses que lutam sabendo que um dia tudo será destruído no Ragnarok. Criaturas colossais como Jormungandr, a serpente que circunda a terra, Fenrir, o lobo que devorará o próprio Odin. E gigantes de gelo que representam o caos. Poderosa, épica, mas conhecida. Agora sim, vamos para onde quase ninguém olha. Para os mitos que continuam vivos, mesmo escondidos. Histórias que moldaram civilizações inteiras, mas que quase ninguém conta. Mitologia egípcia. Quando falamos nela, falamos de um dos sistemas religiosos mais antigos e simbólicos da humanidade. Um mundo construído às margens do Nilo, onde cada nascer do sol, cada cheia do rio, cada sombra na areia tinha um significado. No centro está Ra, o deus Sol, que renasce todas as manhãs. Enquanto dormimos, ele enfrenta Apófis, a serpente colossal que tenta engolir o sol e mergulhar o mundo no caos. Se a luz retorna, é porque a ordem venceu mais uma vez. Osíris, o deus da vida após a morte, é o símbolo da ressurreição. Assassinado pelo próprio irmão, Sete, o deus da desordem, e restaurado por Ísis, sua esposa, a deusa da magia, que recolheu cada parte do seu corpo para trazê-lo de volta. É uma história de amor, traição e renascimento que definiu toda a cultura egípcia. Anubis guia as almas. O livro dos mortos ensina a atravessar o além, e a balança de Maat pesa o coração, revelando a verdade de cada pessoa. A mitologia egípcia não é apenas um conjunto de histórias. É uma forma completa de enxergar a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. Mitologia japonesa. Uma das mais poéticas e espirituais do mundo. Um universo onde cada rio, montanha e até cada vento possui um kami, um espírito, uma força, uma presença. A criação do Japão começa com Izanagi e Izanami, que com uma lança sagrada tocaram o oceano primordial. E das gotas que caíram nasceram as ilhas japonesas. Mas até a criação tem tragédia. Izanami morre ao dar à luz uma criatura de fogo e desce ao mundo dos mortos. Izanagi tenta resgatá-la. Mas quando vê o corpo dela, já transformado pela morte, foge desesperado. Da purificação dele nascem 3 divindades fundamentais. Amaterasu, a deusa do sol. Tsukuyomi, o deus da lua. E Susanoo, o deus das tempestades. Amaterasu é tão importante que quando decide se esconder em uma caverna por causa de uma briga com Susanoo, o mundo inteiro mergulha na escuridão. Só volta a brilhar quando os deuses a atraem para fora com uma festa divina. A mitologia japonesa é recheada de criaturas fascinantes. Yokai brincalhões ou perigosos, Tengu, seres alados das montanhas, Kitsune, raposas mágicas capazes de assumir forma humana, e os Oni, demônios de enorme força. É uma mitologia que respira natureza, equilíbrio e espiritualidade. Mitologia celta. Talvez a mais misteriosa e encantadora da Europa antiga. Um mundo dividido entre o nosso e o outro mundo. Um reino de fadas, espíritos, deuses e seres imortais. Em noites como o antigo festival de Samhain, esses mundos se tocavam. E os mortos podiam caminhar entre os vivos. O deus Dagda, o bom deus, carregava uma harpa capaz de controlar as estações e um caldeirão que nunca se esvaziava. Brigid, a deusa do fogo, da cura e da poesia, era adorada por seu poder e compaixão. Os Tuatha Dé Danann, um povo divino, reinaram na Irlanda antes dos humanos, e suas histórias misturam magia, heroísmo e uma melancolia que atravessa séculos. E existe Cuchulainn, o maior herói celta. Um guerreiro capaz de entrar em um estado de fúria sobrenatural, transformando-se em algo quase inumano durante as batalhas. Fadas, gigantes, espíritos da floresta, seres metamorfos. Para os celtas, tudo na natureza estava vivo. Nada era apenas uma pedra, uma árvore ou uma lenda. Mitologia mesopotâmica. Uma das mais antigas da humanidade. Nascida entre os rios Tigre e Eufrates, onde surgiram as primeiras cidades, os primeiros reis e alguns dos mitos mais grandiosos já contados. Tudo começa com Apsu e Tiamat, águas doces e salgadas que formam o caos primordial. Dos dois nascem os primeiros deuses,
e uma guerra que mudaria tudo. Para proteger o cosmos, surge Marduk, o herói babilônico, que derrota Tiamat e usa seu corpo para criar o céu e a terra. O mundo nasce do sacrifício de um monstro. E depois vem Gilgamesh, o herói mais antigo já escrito. Rei de Uruk, metade deus, metade humano, que parte em busca da imortalidade. E descobre que a verdadeira eternidade está nas marcas que deixamos no mundo. Enlil, Enki, Ishtar, Nergal, deuses que regiam tempestades, sabedoria, amor, guerra e epidemias. Poderosos, imprevisíveis, às vezes benevolentes, às vezes não. Os mesopotâmicos acreditavam que o equilíbrio do mundo dependia deles. E quando algo dava errado, seca, doença, guerra, era sinal de que os deuses estavam enviando um aviso. Agora, vamos olhar além. Outras mitologias. Porque o mundo está cheio delas, e quase todas passam despercebidas. A mitologia hindu, com milhões de deuses e um universo cíclico que nasce e morre sem parar. A mitologia chinesa, com dragões sábios que representam equilíbrio, sabedoria e força espiritual. A mitologia maia e asteca, repletas de deuses ligados ao tempo, ao sol e aos mistérios do cosmos. A mitologia iorubá, com seus orixás que representam forças da natureza, Xangô, Oxum, Yansan, Ogum, vivos até hoje no Brasil. A mitologia tupi-guarani, com espíritos da floresta e histórias sobre a criação do mundo. A mitologia eslava, cheia de criaturas sombrias e deuses ligados ao inverno e à colheita. E a mitologia polinésia, com lendas que atravessam gerações. E com o famoso semideus Maui, o mesmo que inspirou o personagem do filme Moana, embora suas histórias reais sejam muito mais antigas, profundas e muito mais selvagens. Existem centenas, talvez milhares. E todas elas têm algo a dizer. Todas carregam mistérios, medos, esperanças e explicações antigas para fenômenos que até hoje tentamos entender. Me conta aqui nos comentários o que você achou e diz também qual dessas histórias você gostaria de ver em um vídeo individual. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.